missão que eu recebi foi dizer para você que Ele não esqueceu de você. Eu recebi a missão de dizer para você, meu irmão, que apesar daquela vez que você disse assim para Ele: Senhor, a partir de agora vai, e não foi. Dizer para você que Ele ouviu quando você disse agora vai, e Ele ficou esperando. Você não foi, você não fez, você não veio, mas Ele manda te dizer que Ele não jogou você, Ele não te desprezou. E essa noite é noite de renovo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, verso 5. Apocalipse, último livro aí da sua Bíblia, capítulo 21, verso 5. Semana que vem a Tenda Kids está de volta, tá, irmãos? Aleluia. Ministro Kids, fique esperto, nós vamos começar um propósito de jejum e oração, tá? Vai ser coisado, então prepara aí. Aleluia. Apocalipse 21, verso 5 está escrito: E aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Senhor, nós cremos que o Senhor tem mexido com a igreja. O Senhor tem abalado as estruturas da morada. O Senhor tem trabalhado. Confesso, Senhor, que está difícil. Mas nós temos uma palavra. Foi o Senhor que liberou. Que ainda esse ano nós viveríamos algo extraordinário. Eu creio. Não retrocedo. Porque fiel é quem prometeu. Não entendemos os meios, não entendemos os modos, apenas permanecemos em fé. E assim como o Senhor disse, eu creio, Pai, que hoje o Senhor renova muitas vidas, muitos ministérios, muitas alianças que foram quebradas um dia, porque hoje é noite de renovo. Que se cumpra o teu querer em nossas vidas, que a tua palavra se manifeste de forma poderosa aqui, que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém, amém. Você que quer, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar. É você, irmão, que orava, jejuava, lia a Bíblia, mas esfriou. Cante isso. Você que acordava de madrugada, pelo Espírito Santo você despertava para orar, você evangelizava, você pregava, você cantava, mas parou. Mas o Senhor está aqui te ouvindo, então cante para Ele, cante para Ele. Eu quero, Senhor, eu quero me perder de paixão pelo Senhor novamente.
Eu quero perder o sono, Senhor. Eu quero ficar desesperado novamente pelo encontro contigo. Senhor, eu quero me apaixonar. Ó Deus, aquele fogo que se apagou, Senhor, reacenda essa noite. Eu quero de novo, Senhor. Se for o seu caso, meu irmão, brade agora, clame agora, em nome de Jesus. Peça ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu ainda tenho lenha.
pode vir queimar em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos, cante! O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho. Pode vir, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir o fogo em teus olhos, Fez eu me apaixonar, todos os outros amores, queimou. fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou Todos os outros amores. A geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Peça, nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que... Nos deixa ser, cante. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Quem depende de Jesus, cante isso. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe
nos deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. sem ti não Irei, sem ti não irei, não nos deixe. sair da tua presença. Meu irmão, Deus proporciona renovo e não remendo. O que você escolhe viver? Renovo ou remendo? Remendo ou renovo fala de condições espirituais que você decide viver. Efésios diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Meus irmãos, o Evangelho é poder de Deus para a nossa transformação. Quantos creem nisso, digam amém. Ele proveu isso para nós, aleluia. O profeta, ele reconhece sem problema algum, ele diz: eu tenho lábios impuros, eu habituo no meio de um povo de impuros lábios. Imediatamente o Senhor tirou uma tenaz e tocou o seu lábio, e imediatamente a provisão do renovo se manifestou. Pastor, mas o que é renovo? Renovo, meu irmão, é o galho ou ramo da árvore que cresce a partir do toco de uma árvore recém-cortada. Aquela árvore caída, aquela árvore tombada, ficou aquele toquinho, brota então o renovo. Talvez seja você. Um dia uma árvore frondosa, frutífera, mas tombou. O seu ministério tombou. A chama não arde mais. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer trazer algo novo para a sua vida. E da sua vida brotará o renovo. Quantos aqui querem ser testemunhas? Antes Ele precisa te renovar. Sente-se aí, meu irmão, onde você puder, onde você quiser, fica à vontade. Aquele toco de árvore que ninguém já dava mais nada por ela, dela brota o renovo, meu irmão, dando origem a uma nova árvore. Quem quer ser essa nova árvore aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Renovar é substituir por coisa melhor. O Senhor disse para mim semana passada: vire a página. Quem estava aqui semana passada? Vire a página. Faz assim comigo, ó, vire a página. Sabe o que eu encontrei quando eu virei a página? Renovo. Renovo. 43 anos essa igreja completou agora. Mas o Senhor está reescrevendo a história da morada. Quantos creem nisso? Diga amém. Renovar é recomeçar. Diga recomeçar. Renovar é repetir. Renovar é rebentar ou desabrochar de novo. Aleluia.
Faça de novo, Senhor. Irmãos, um hábito que eu tenho, dentre tantas esquisitices minhas, que até as minhas filhas ficam zoando, é quando eu estou no YouTube, eu fico... O meu playlist é o mais esquisito do mundo, eu acho. É tudo aleatório. Mas assim, uma coisa que eu gosto muito é de ficar ouvindo as histórias dos avivalistas. Eu aprendo muito, eu me inspiro. Mas irmãos, eu oro. Fala, Senhor, faz de novo. Faz de novo. O Senhor usou o Wycliffe, pode me usar também, Senhor, será? Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Senhor, eu quero estar no meio de um povo que está experimentando algo igual o povo da Irlanda experimentou um dia. Faz de novo. Eu fecho o olho, eu fico imaginando as ruas da Irlanda naquele grande despertamento. Irmão, como eu queria estar lá naquela rua, a Rua Azusa. Como eu queria estar lá experimentando. Eu fico pedindo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Que seja hoje o culto onde o Senhor começa e não termina. Eu estou lá em casa e eu fico assim, Senhor, será que é hoje que o culto começa domingo, emenda com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o povo de Cuiabá começa a falar assim, ó, o culto naquela igreja começou domingo 18 horas, e já é sábado da outra semana e o culto não acabou, e todo mundo que chega lá é curado, todo mundo que chega lá, o cego enxerga, o coxo anda, o morto ressuscita. Eu fico pedindo, Senhor, faz de novo. Eu não sei se Ele vai querer me usar nisso, mas eu oro. Eu oro. Se não for comigo, talvez seja com um de vocês, mas eu oro. Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Desabrocha de novo nessa terra, como o Senhor usou nesses lugares, como o Senhor fez na Colômbia alguns anos atrás, Senhor, como o Senhor fez em Papua Nova Guiné, Senhor, uns anos atrás. Faz-nos CPA, Senhor. Faz-nos CPA, que a grande morada da serra entre para os anais dos grandes avivamentos, Senhor. Faz de novo. Que flua para o CPA uma multidão de gente querendo conhecer Deus. Eu não sei se Ele vai dar essa graça para mim, mas eu oro. Eu gasto os meus dias pedindo, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz nesse lugar, Senhor. Desperta os homens, que eles se apaixonem pelo Senhor, Pai. Faça através dos jovens, Senhor, que as crianças sejam tomadas pelo Teu Espírito Santo e comecem a profetizar pelas ruas desse bairro. Eu não sei se viverei, mas eu oro. Mas para vivermos um tempo de renovo, eu quero aprender hoje com você, com a vida de um homem que um dia caiu, mas Jesus o levantou. Mateus, no capítulo 16. Teu povo de novo.
mais uma vez, de novo faz. fique em pé, meu irmão, e peça isso ao Senhor agora. O seu De novo faz, de novo seu povo ama-te mais uma vez. De novo faz, de novo teu povo ama-te mais uma vez. De novo faz, de novo seu povo. O que dizer, Senhor? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem Aqui, Espírito Santo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. faz de novo, cante. Quem gostaria de ser instrumento de Deus para um grande despertamento nesse tempo aqui? Levante a sua mão, meu irmão. Você que quer mesmo. Fala, Senhor, eu não sei, mas eu me coloco à disposição para ser um agente, para ser um instrumento de avivamento. Na minha escola, no meu trabalho, na empresa onde eu trabalho, Senhor, na faculdade. Senhor, eis-me aqui. Faz de novo, Senhor. Como o Senhor fez no passado, através daqueles avivalistas, Senhor, que hoje nós ouvimos falar as histórias. Senhor, não queremos contar as histórias dos avivalistas, nós queremos ser os agentes de avivamento nesse tempo. Ore mesmo, meu irmão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mateus 16:13. Sente-se aí, meu irmão. Abra sua Bíblia, Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, fica aí. Vai que, né? Vai que é hoje. Vai que hoje você vai ter que mandar uma mensagem pro seu chefe. Chefe, 8 da manhã, mas hoje eu não vou não, porque eu tô aqui. Aí seu chefe vai vir pra cá, fala, o que está acontecendo? Aí ele vai se arrepender, vai converter também. Cadeirante vai andar, cego vai enxergar. Eu creio tanto nessa palavra, meu irmão, você não está entendendo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja será edificada? Alguns dizem ser Pedro. Pedro é a pedra. Alguns dizem que é a declaração de Pedro: tu és o Cristo. Ainda a interpretação de que a pedra é o próprio Cristo. É nessa que nós cremos. Pedro significa Petros, fragmento de pedra. Pedra é Petra, rocha inabalável. O texto é interessante lá no verso 18. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Também te digo que tu és fragmento de rocha, e sobre esta rocha inabalável, Petra, edificarei a minha igreja. O texto não fala essa pedra, fala esta pedra. Língua portuguesa, irmão, facinho de interpretar. Não é essa pedra, é sobre esta rocha inabalável. Pedro, fragmento de pedra. Sobre esta Petra, rocha inabalável, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o fundamento. Pedro mesmo afirma isso. Jesus é a pedra de esquina, não é Pedro. Irmão, preste atenção, Jesus é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja, ele é dono. Quem que manda aqui? Pastor Veriano? Não, Jesus. Ele, além de dono, ele é o edificador da igreja. Eu edificarei, disse Jesus. Uns plantam, outros regam, mas quem que dá o crescimento? Irmão, nós apenas cooperamos com ele. Quem promove o avanço é Jesus. Eu quero conhecer ainda, está para nascer um homem de peito para segurar Jesus. Quem que vai segurar Jesus? Se é ele que faz a igreja avançar. Quem resistirá? Agindo eu? Quem impedirá? Jesus também é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fundamento lançado, meu irmão. Precisamos aprender com Pedro. Nós somos como Pedro, discípulo que se tornou apóstolo, líder antes, líder depois de sua queda também. Pedro, aquele que pregava com autoridade, que muitos se quebrantavam. Ele orava, os enfermos eram curados. Irmão, nós somos como Pedro, inconstantes, altos e baixos, de avanços, mas de retrocessos. Somos como Pedro, corajosos, mas também na sequência agimos com covardia.
Somos aqueles que um dia juramos fidelidade à liderança, juramos fidelidade a Cristo. Em pouco tempo nós negamos. Não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Sim, meu irmão, nós somos como Pedro. Somos esses que caminham numa fé capaz de caminhar sobre as águas. Mas que logo na sequência nós paramos, olhamos as circunstâncias e naufragamos. Mas mais uma vez eu declaro neste lugar, nesta noite, que é tempo de renovo. E eu creio que a obra que Ele fez na vida de Pedro pode nessa noite fazer na minha vida e na sua vida também. Anote, se você gosta de anotar, Lucas no capítulo 5. Jesus está no mar da Galileia, a multidão estava ali para ouvi-lo. Os pescadores estavam ali voltando de uma noite em glória, pescaria frustrada, sem pegar nada. Eles já estavam lavando as suas redes, não diziam nada sobre... E Jesus, ele simplesmente aparece, ele falando à multidão. Ele pega um barco daquele que está ancorado, e era justamente o barco de Pedro. Então ele pede para o dono para afastar o barco. E ele transforma o lugar da frustração de Pedro no púlpito. O lugar da frustração, Jesus transforma em púlpito. Então depois de pregar, ele diz para Pedro ir para mais para o fundo, né? Lançar as redes. No início, certamente, Pedro resistiu. Senhor, pescamos a noite toda, nada apanhamos. Mas Jesus, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. E nós podemos ver no texto, Lucas 5, essa pesca extraordinária impacta tanto a vida de Pedro, que ele decide largar barco, largar rede, peixe, e ele se prostra diante daquele que transforma Pedro em pescador de homens. O pescador foi pescado pela graça. Ele se torna discípulo, então ele vê Jesus operando tantos milagres. Glória a Deus, aleluia. Agora, no texto de Mateus, nós vemos em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pesquisa, uma enquete entre os seus discípulos. O que o povo está comentando a meu respeito? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: ah, muito bom, mas você só sabe disso porque o Pai te revelou. Não pense que esse entendimento veio de você mesmo, não, Pedro. Quando ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou. Tu és Pedro, disse Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, então, após isso, Pedro, aquele que acabara de afirmar quem é Cristo, por uma revelação vinda do próprio Espírito de Deus, ao saber que Jesus estava indo para Jerusalém, este mesmo homem que acabou de ter uma revelação profunda de quem é Jesus, ao saber que Jesus estava indo para Jerusalém, porque era necessário sofrer muitas coisas nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, das autoridades romanas, para ressuscitar no terceiro dia. Pedro chama ele à parte e fala assim: Jesus, larga de besteira. Jesus, larga dessa ideia. O Pedro, que acabara de ter uma revelação profunda sobre quem era o Cristo, chama Jesus no canto e fala: Jesus, larga a mão desse propósito. Cuidado quem você está ouvindo. Porque pessoas que parecem estar do teu lado, elas não estão para promover o seu chamado, elas estão para fazer você desviar do propósito que Deus tem para a sua vida. Cuidado quem você está escutando. Não, mas fulano é uma bênção. É? Pedro também.
Acabou de ter uma revelação que ninguém teve. Tu és o Cristo. Na sequência, larga a mão, Jesus. Eu sei que você é o Cristo, mas larga a mão disso. Jesus olha para ele: eu te repreendo, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. O Pedro, que acabara de ser elogiado, não foi carne ou sangue que te revelou, Pedro. Pedro, você acabou de me reafirmar, Pedro, mas você está emprestando a sua boca para Satanás, Pedro. Então, Satanás, para trás de mim. És para mim motivo de tropeço. Cogita coisas de homens e não de Deus. Agora olha aqui para mim, irmão. Imagina se fosse sobre Pedro que Jesus edificasse a sua igreja. Como seria a igreja? Instável. Não foi sobre Pedro que Jesus falou que ia edificar a sua igreja. Foi sobre uma rocha inabalável, que era ele mesmo. Outro detalhe bastante importante, meu irmão: Jesus manda Satanás arredar e não Pedro. Quem está me entendendo? Nossa luta não é contra carne ou sangue. Amém? É o que acontece, que muitas vezes nós mandamos Pedro arredar, aí Satanás fica. É o contrário, irmão. Você manda Satanás arredar para Pedro ficar. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Pedro é igual uma pessoa como eu e você, que Deus quer continuar investindo. Não é por causa do vacilo que Deus abandonou. Mesmo fracassando. Olha aqui para mim, meu irmão. Em nome de Jesus, receba essa palavra. É para você isso. Mesmo fracassando, Jesus não desistiu de você. Continue anotando aí Lucas no capítulo 9. Anote aí 28 até o 36. Você vai ler em casa. Tarefinha para casa. O texto fala que 6 dias depois, Jesus foi para um monte orar. Ele subiu o monte para orar. Ele leva quem? Pedro, Tiago e João. Jesus ora, os discípulos dormem. Diga assim: enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. Olha aqui para mim, irmão. Aquilo que é prazer de Jesus gera cansaço em nós. O que gera deleite para Jesus gera cansaço em nós, Pedros. Nesse monte Jesus foi transfigurado. O rosto dele reluzia. Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, conversando sobre o Êxodo. Você conhece a história, amém? Glória a Deus. Crente bom de Bíblia aí, você conhece a história. Aleluia. Uma nuvem envolveu todos eles ali, e uma voz ecoa no meio da nuvem: este é meu filho, a ele ouvi. O pai reafirmando a identidade do filho mais uma vez. Olha aqui para mim, irmão. Toda vez que você vai encarar um desafio, Deus vai te reafirmar primeiro. É por isso que você precisa, antes de assumir ministério, antes de liderar, você precisa ter a sua identidade firmada em Cristo. O próprio Jesus precisou, antes de assumir seu ministério público, ter a sua identidade reafirmada pelo próprio Deus. No batismo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem não tem identidade estabelecida não pode viver o ministério, porque ele se confunde, ele se perde, ele mata e ele morre. É tempo de você ser curado antes de você querer ensinar outros. É por isso que tem muita gente confusa por aí, achando e não é.
Aí Pedro teve uma brilhante ideia, falou assim: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui para nós, um condomíniozinho aqui para nós, 3 tendas. Pedro achou que estava no controle, achou que poderia conduzir as coisas ali. Olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim. Não é porque você está presenciando um milagre que você manda em alguma coisa. Ver milagre é uma coisa, ter maturidade para discernir é outra. Pedro, ele não discerne um milagre. Ele não discerne que a centralidade está na pessoa de Cristo. Então ele compara outros profetas. Jesus é o próprio Deus, incomparável. Pedro, você não está entendendo, Pedro. Pedro não discerne o propósito de Cristo. Pedro, ele não consegue discernir a agenda da reunião ali. Pedro não entendeu. Lá no verso 31, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte. A reunião era para falar da morte, do propósito que tinha que se cumprir. Pedro queria um condomínio, morar ali na glória. Olha aqui para mim, meu irmão, o chamado não tem a ver com o seu conforto, tem a ver com o propósito de Deus para alcançar o perdido. Deus não te chama para um lugar para você ficar desfrutando da glória. Ele faz você desfrutar da glória para alcançar os perdidos. É hora de você descer. Tem gente com fome, esperando você multiplicar pão e peixe. Jesus, Elias, Moisés estavam tratando do êxodo. Eles estavam tratando da nossa libertação. Eles estavam tratando da morte de Cristo e falando que seria para nossa liberdade. Pedro queria ficar na boa. Não é sobre você se sentir bem, meu irmão. Não é sobre você se sentir confortável. É sobre você receber ferramentas da parte de Deus e encarar a sua cruz. O evangelho que pregam por aí, que você sai domingo à noite voando da igreja, ai, felizão. Não é sobre isso. Lucas 9:44. Ponde essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus está dizendo assim: ei, não pense que eu vim dar um showzinho aqui não, operando milagre para atender a agenda de vocês, para ficar lotando prédios, para fazer homem famoso. Não é para isso que eu morri na cruz, não. Eu vim para morrer na cruz, porque lá na cruz é que eu te liberto. Existem homens que querem fazer da cruz espetáculo, angariar fama, seguidores, dinheiro. Isso não é evangelho. O evangelho é a cruz. E a esse Cristo nós pregamos. Cristo que venceu a morte e hoje vive está à destra de Deus Pai. E em breve voltará para nos buscar. Lá em Lucas 19 apresenta o povo cantando Hosana, porque Jesus estava chegando lá em Jerusalém. Mas na subidinha lá do alto, Jesus olha numa visão panorâmica para a cidade, ele começa a chorar. Enquanto o povo canta Hosanas, Jesus chora. Ele pede para os discípulos preparar um lugar, o lugar da última ceia. Os discípulos vão, conforme o mestre mandou, preparam o cenáculo, a sala para a última ceia. Jesus sente a sombra da cruz.
Enquanto, preste atenção, meu irmão, enquanto Jesus sente a sombra da cruz, os discípulos estão discutindo quem era maior. Jesus se levanta e confronta-os com palavras duras. Não, Jesus o confronta com atitude de humildade. Enquanto eles discutiam quem era o maior, ele se levanta, cinge o seu corpo com uma toalha e com uma bacia nas mãos, ele chega até Pedro para lavar os pés. Meninos querem posição. Crente maduro só pensa em lavar os pés. Jesus ensina uma importante lição sobre o lavar regenerador, porque Pedro, no primeiro momento, não queria que lavasse seus pés. Lá, Senhor, ele foi convencido, agora ele quer um banho completo. Jesus falou assim: não, Pedro, você não está entendendo, você já foi lavado, e essa lavagem é uma só vez. Nesta noite, olha o que Jesus disse: nessa noite vocês se escandalizarão comigo. Pedro, Satanás quer te peneirar. Olha aqui para mim, Pedro. Satanás quer te peneirar. Pedro, olha aqui para mim, Pedro. Satanás quer te peneirar, Pedro. Jesus está dizendo para você essa noite: Pedro, olha aqui para mim. Satanás quer te peneirar. Mas sabe o que Jesus fez por você? Eu orei por ti, Pedro, para que a sua fé, Pedro, não desfaleça. Pedro, você vai voltar para mim. E quando você se converter, Pedro, olha aqui para mim, irmão. Entenda a simplicidade do evangelho, meu irmão. Quem se converte a Jesus fortalece os seus irmãos. Foi isso que ele falou para Pedro: Pedro, você vai se converter, e quando você se converter, Pedro, eu te faço um pedido: fortaleça os seus irmãos. Crente que é crente, ele não divide igreja, ele fortalece os seus irmãos. Pedro falou: não, Jesus, TMJ, Jesus, eu morrerei por ti, Jesus. Simão, nessa noite você vai me negar 3 vezes. Depois, 8 discípulos ficam para trás, lá no pé do Monte das Oliveiras. Ele leva 3. Os mesmos do Monte da Transfiguração, agora é no Monte das Oliveiras. E ele compartilha algo: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele faz um pedido para os seus amigos. Ele olha para os seus amigos e fala assim: ó, fica comigo. Vigiai comigo. Não é porque é seu amigo, não é porque você pediu, que eles ficarão. Os seus amigos vão te abandonar. Mas Jesus não estava sobre o Monte das Oliveiras apenas com Pedro, Tiago e João. Ele estava com o próprio Deus, aquele que disse: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Eu todavia não me esquecerei de vós. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Pedro e Tiago e João abandonaram Jesus, mas Deus nunca abandonou Jesus. E ele continuou a conversa: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice.
vírgula, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus tinha certeza que ficaria sozinho. Jesus tinha certeza da santa ira de Deus contra nós, e que tudo isso recairia sobre Ele, por conta das nossas iniquidades. Ele sabia. Saber que vai ficar sozinho não parou Jesus, porque Ele tinha o alvo, o propósito. Quem sabe do propósito é imparável. Não é porque as pessoas abandonaram, não é porque as pessoas falaram mal que Ele abandona o propósito. Ele sabe onde Ele vai chegar. Independente da dor, independente do abandono, Ele segue. Pedro é acordado. Vigiai e orai, Pedro. Na terceira vez, ele começa a transpirar sangue. Jesus começa a transpirar sangue. Aqui é a luta de Jesus. A maior luta de Jesus não foi no Sinédrio. Aqui está a luta de Jesus. Não foi diante de Pilatos. Então o inimigo se aproxima. Jesus fala assim: ei, guarde as suas espadas. Se eu quisesse derrotá-los, eu pediria a Deus. Deus poderia enviar 12 legiões de anjos. Jesus estava dizendo assim: ó, se eu quisesse. Sabe aquela brincadeira? Ó, se eu quisesse. Já viu? Ó, se eu quisesse. Deus assim, ó, se eu quisesse, Deus mandaria para mim 72 mil anjos. 12 legiões, 72 mil anjos. Um beijo. Todos correram. Enquanto Jesus estava sendo julgado lá, Pedro encontrou um braseiro. Fala assim, braseiro. Cuidado com os braseiros. Nem todo churrasco é para você ir. Pedro se aproxima do braseiro. À beira do braseiro, Pedro negou Jesus a primeira vez. Depois ele nega de novo, ele jura. Agora ele nega e blasfema. Um olhar de Jesus faz Pedro sair e chorar amargamente. Pedro foge com a sua amargura. Não presenciou Jesus sendo julgado, nem crucificado. Pedro não estava no sepultamento de Jesus. O sábado de silêncio, e Pedro estava escondido com medo. Pedro, onde você está? Domingo pela manhã, não foi Pedro, aquele que falou que morreria por Jesus, não foi Pedro o primeiro a chegar no sepulcro. O anjo manda avisar os discípulos e manda avisar a Pedro que o encontraria na Galileia. Vocês perceberam isso no texto, irmão? Você lembra desse texto? Irmão, não tem como ler tudo, tá? Tá lá, lê lá. Avise os seus irmãos e a Pedro. Mas por que essa distinção? Olha aqui, Pedro. Pedros, olha aqui. Jesus sabia que depois de tantos erros, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro se sentia excluído. Pedro, ele negou o seu próprio nome, Petrus. Ele negou sua fé. Pedro negou seu ministério. Pedro negou o seu líder. Pedro negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus. Pedro desistiu de Jesus. Mas Jesus não desiste de Pedro. Olha aqui para mim, meu irmão. Apesar da minha covardia,
apesar do meu pecado, apesar do meu recuo, Ele não desiste de mim. Agora ele está rumo a Galileia, mais de 100 quilômetros a pé de Jerusalém. 100 quilômetros de Jerusalém. 100 quilômetros caminhando e pensando: eu serei exposto publicamente, porque eu pequei. O mestre vai mostrar para todo mundo o quanto eu falhei. Porque quando eu estava sozinho, que era para eu mostrar o meu caráter, quando não tinha líder, não tinha pastor perto de mim, eu neguei o meu Jesus. E agora, Ele vai revelar que eu sou um covarde. Ele chega na Galileia, Jesus não estava lá. Então Pedro toma uma decisão: eu vou abandonar esse negócio. Eu vou voltar para a minha velha profissão, eu vou pescar. Mas Pedro, ele tinha um DNA de líder. Olha aqui para mim, irmão. Ei, olha aqui para mim. Pedro tinha um DNA de líder. Liderar é influenciar. Cuidado com as decisões que você toma, meu irmão. Porque quando Pedro decidiu abandonar o ministério e pescar, outros discípulos disseram: vamos também. As decisões, líder, que você toma não param em você. Quantos querem viver o renovo aqui? Se você quer viver o renovo, você não pode voltar para o passado. Quem quer viver o renovo não volta para o passado, volta para a origem. Quem aqui já entregou sua vida a Jesus? Levanta a mão e dá glória a Deus. Você que falou glória a Deus aí, meu irmão, você está estragado para o mundo. O cara era pescador experiente, mas ele entregou a vida para Jesus. Agora ele quis voltar lá no passado. Pescou a noite inteira, não pegou nada, não pegou uma piaba. Tem pescador pega nada aqui? Tem pescador pega nada? Pega nada, só gasta dinheiro, pega nada. Mas Pedro era profissional. Ele abandonou o ministério, abandonou o propósito, ele quis voltar, não pegou nada, não virou mais nada, irmão. Quando você entrega sua vida para Jesus, você não presta para mais nada, irmão. Ele estava agora com o seu barco a 100 metros da praia, junto com outros discípulos, e eles olham lá para a praia. Eles notam que tem alguém caminhando ali e gritando: fujões, seus covardes, seus frouxos, seus desertores. Era isso que ecoava da praia? Sabe o que ecoava da praia? Filhos. Filho. 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 Não existe ex-filho. Filhos, tendes algo para comer? Mesmo depois de tantos erros, ele chama de filho. Mesmo depois de negar Jesus, ele chama de filhos. Lance a rede do outro lado, do lado direito do barco. Mistério, irmão. A Bíblia, lance do lado direito, não do lado ao contrário do direito. Irmão,
O lado contrário do direito não pega peixe, irmão. É do lado direito. Entendedores? 153 grandes peixes. Aleluia. João ajuda Pedro a discernir. Pedro, sabe quem está nos chamando de filho? É o Senhor, Pedro. Como é bom andar com crente que tem discernimento. Porque quando você estiver angustiado, tumultuado, ei, Pedro, é Jesus te chamando, cara, olha para Ele. Aleluia. Esse daí desce e sai em disparada. Talvez ele estava correndo assim, cara, agora eu vou tomar mesmo. Agora eu vou tomar, é Jesus. Agora lascou para mim. Mas eu vou assim mesmo. E ele foi. Quando ele chega, para espanto dele, o covarde, o mentiroso, o que negou, sabe o que tinha lá? Um braseiro, pães e peixes. Irmão, churrasco sem Jesus não vai. Pode ter picanha, não vai. Não vai. O primeiro braseiro, Jesus não estava lá. Tinha uma roda e o povo malhando o líder, ó. Chegou a ponto do cara negar. Não conheço esse líder não, sai fora. Mas no segundo churrasco, Jesus estava lá. Nessa roda você encosta, irmão. Nessa mesa você senta. Quando Pedro negou, braseiro. Onde Pedro é restaurado por Jesus, braseiro. Lembra-te de onde caíste? Você já deve ter lido isso em algum lugar, Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste? Ele levou Pedro para o mesmo cenário, um braseiro. Pedro, você vai ter que voltar. Meu irmão, presta atenção. A restituição acontece com uma reconstituição. Ele vai te levar exatamente para o lugar da queda. Porque aonde Satanás riu de você, é lá que Deus vai envergonhar Satanás. É como se ele dissesse para você aqui: ei, aonde você caiu eu te levanto. Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Reaquecido, barriga cheia. Agora vamos ter uma conversa, Pedro. Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Não foi essa a última conversa lá? Pedro tinha dito que amava mais do que todos. Então, comida, aqueceu o estômago, aqueceu a pele, porque estava na beira do braseiro. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Porque na última conversa que eu tive com você, Pedro, você achava que você era mais crente que todo mundo. Mas você me traiu. Cuidado com quem acha que é mais crente do que todo mundo, irmão. Mais espiritual que todo mundo. Quem se acha mais espiritual que todo mundo corre um sério risco de trair. Porque o Espírito Santo habita em quem tem coração contrito, quebrantado e contrito, humilde, o que não se exalta. Corá, Datã e Abirão, quem se lembra? Números 16. Quem que é esse Moisés aí? Acha que Deus só fala com ele? Deus fala comigo também. Quem que esse Moisés acha que é? Acha que ele é melhor que todo mundo? Não, irmão, Moisés não achava melhor que todo mundo. Simplesmente Moisés ocupava uma função de liderança e Deus guiava o povo através dele.
Corá, Datã e Abirão acharam que Moisés não era nada. Deus pegou Moisés e falou assim: Moisés, dá um passinho para o lado aqui, Moisés. É comigo essa parada. Não é com você, Moisés. Deus escondeu Moisés aqui atrás. Ele falou: Corá, Datã e Abirão, vem aqui, vamos conversar. Se apresente na frente da sua tenda aí que eu vou resolver com você. O chão abriu, engoliu os caras vivos. Corá, Datã e Abirão foram engolidos vivos. Só os três? Quem estava perto também. Quem deu ouvido. Satanás estava no céu. No céu. No céu. O cara conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Imagina aqui. Cuidado com quem se acha mais crente que os outros. Humildade. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. 3 vezes. Porque 3 vezes Pedro negou. 3 vezes. 3 vezes. Para cada queda tem uma dose de graça. Para cada queda tem a possibilidade de recomeço. Para cada queda tem o renovo disponível para a sua vida. Pedro, tu me filéu, ou seja, você tem um amor fraternal por mim. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me filéu. Sim, sim. Ao contrário, né? Agapau. Ou Pedro, você tem um amor ágape por mim? Amor incondicional. Senhor, então, de novo, Pedro, você me ama com amor incondicional? Então, Senhor, te amo, tal. Na terceira o Senhor pergunta: Pedro, você tem um amor por mim de amigo? Ele mudou a pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me agapau? Pedro, tu me agapau? Por último, Pedro, tu me filéu? Pedro, você tem um amor incondicional? Senhor, te amo. Pedro, você tem um amor incondicional? Por último, Pedro, você tem uma amizade por mim? Nessa hora a ficha de Pedro caiu. Ele ficou triste. Porque ele falou que dava vida por Jesus, mas no final ele negou. Agora ele olha para dentro, ele viu que não conseguiria. Mas naquele momento, olha aqui para mim, irmãos. Naquele momento, Jesus o capacitava para morrer pela causa do Evangelho. Lá atrás ele falou que morreria, mas ele negou. Agora no renovo, o Senhor derrama sobre ele uma capacitação para morrer pela causa do Evangelho. Quando acontece o renovo então, pastor? Quando nós entendemos que por nós mesmos não conseguimos, mas se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e nós dependemos dele, então viveremos o extraordinário. Pedro é transformado, um recomeço é proposto para ele. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega e quase 3.000 pessoas se convertem em um discurso só. Pedro cura enfermos. Pedro não teme mais açoites, não teme mais prisões. Meus irmãos, se nós queremos ser testemunhas, nós precisamos de um renovo. Porque até hoje você se acovardou. Você não prega, você não ensina. Você recai, você não lê a Bíblia. Aí domingo você promete que vai, segunda-feira de novo não vai. Mas o Senhor te trouxe aqui para te renovar e te capacitar. Ele está aqui para fazer você viver o novo de novo, na sua comunidade de fé. Olha aqui para mim, irmão. Lembre-se do início. Você lembra do início? Você que nasceu namorada, quanto tempo você está aqui, irmão? Lembra lá do início. Eu quero que você lembre lá do início. O fervor no coração, a paixão por levar gente para a célula, pregação,
cultos, você caía no poder do Espírito, e isso acabou. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, Pedro, para dizer: vocês viverão o novo de novo. Você já foi pastor, você já foi líder, mas você retrocedeu. Você já foi engajado, mas abandonou. Jesus está aqui para promover o renovo para você. Ele quer restaurar seu ministério, sabia disso? Enfim, nós vamos descobrir em Cristo como glorificá-lo. Eu quero que você fique em pé. Sabe o Pedro que negou Jesus? Que não teve coragem nem de falar que era discípulo dele? Lembra desse Pedro? No ano 64, julho de 64 depois de Cristo, 10 dos 14 bairros de Roma são destruídos por um incêndio. Apenas 4 bairros são preservados. Os 4 bairros preservados eram habitados por judeus. Nero, maluco, ele manda crucificar todo mundo. Não tinha mais cruz para pregar tanto crente, tanto cristão. Então ele começa a usar os cristãos como tocha humana. Eles são queimados vivos e pendurados nos postes para iluminar as ruas de Roma, ou entregues às feras no Coliseu. Sabe quem eram os líderes da igreja que foram presos? Paulo e um tal de Pedro. O primeiro, Paulo, por ser cidadão romano, ele é decapitado. Morte rápida. Pedro não. Pedro deveria ser crucificado. Mas ele falou assim: não. Eu não sou digno de morrer crucificado como o meu Jesus. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E ele glorificou Jesus na sua morte. Não é como começa, é como termina. Quantas vezes você falou que agora vai? Quando Jesus diga assim: siga-me, não é siga-me para ser famoso, não é siga-me para ter muitos views nas suas postagens. Jesus não te chama siga-me para você ter muitos seguidores no Instagram. Quando Jesus diz siga-me, Ele não está dizendo que você será milionário. Quando Ele diz siga-me, não é para você ser reconhecido na internet, ou para você receber uma comenda lá de um vereador, o aplauso lá na Câmara. Não é para isso. O siga-me de Jesus é para a morte. Segue-me. Para onde, Jesus? Para a cruz? Quem entende, olha para essa proposta e fala bem assim: o morrer para mim é lucro. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Lá em 2 Pedro, ele diz algo do tipo: eu vou morrer. O Pedro que negou Jesus, ele diz assim: eu vou morrer,
mas eu vou deixar um legado. Minha boca, ela será cerrada, não a minha mensagem, porque a palavra de Deus nunca será aprisionada. Irmão, nada nos céus, na terra ou debaixo da terra, nada pode calar a voz do Deus vivo. Ele quer te dar mais uma chance hoje de recomeçar. Ele ouviu todas as suas promessas. Era tudo fake. Mas hoje Ele está aqui para te renovar. E você que precisa desse renovo. Irmão, aqui nós não estamos levando em conta quantas vezes você prometeu para Jesus. Ele não está levando em conta. Você está lá no barco, no meio do mar, Ele está chamando filho. Filho, vamos recomeçar. Vem aqui, filho, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. À beira da mesa, churrasco. Vamos recomeçar. Vamos zerar esse negócio. Eu vou reajustar. Eu vou realinhar você para você viver o propósito. Pedro, lembra que lá atrás você falou que morreria por mim? Mas você não estava com caráter pronto para cumprir essa promessa. Mas vem aqui. Eu vou trabalhar na sua vida. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Eu te dou propósito novamente. Eu te dou uma direção. E você se sentirá encorajado a viver. Até morrer. Pela causa. Você que sabe que precisa recomeçar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Vem, Pedro. Não é o fim. Não foi o fim. Ele sempre coloca uma vírgula ali. O único que pode decretar o fim é Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Como está a sua vida? Te adorarei, Como estão as suas emoções? Está tudo desordenado, pastor. Jesus ordena, Jesus organiza. Mas vem aqui na frente, vamos orar. Ele te dá direção, Ele te dá destino. Você está vivendo um redemoinho. Roda, 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 não sai do lugar. Quanto tempo isso? Hoje é tempo de você ser impulsionado, impulsionada. Ele quer te libertar, Ele quer te livrar dessa prisão. Ele quer curar suas emoções. Ele quer abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, para você ouvir o propósito que Ele tem para você. Então sai do seu lugar, vem aqui. É tempo de recomeçar, é tempo de realinhar.